Gênesis 9. Gênesis 9. O dedo bateu no número a mais aqui. Mas Gênesis 9. E nós vamos ver do verso 20 ao verso 29 desse texto. Qual o contexto? Noé vivia numa geração pervertida, numa geração de homens e de mulheres que eram completamente desafeiçoados. Eles eram a descendência de Caim. Lameque, um dos descendentes lá atrás dele, dizia que, e se alegrando com isso, que um homem tinha pisado no seu pé e ele o matou por causa disso. Ele diz, olha, 70 vezes se pedirá o sangue de Lameque. 70 vezes 7. Era uma geração corrupta, terrível. Nós vemos os nossos dias e eles não são fáceis, né? Dias de costumes opostos ao Evangelho, dias de muita maldade, dias de perversão, de uma ética oposta ao Evangelho, oposta à palavra de Deus. Vemos pessoas também desafeiçoadas, né? Vemos a perversão no tempo em que nós temos vivido, no tempo em que nós estamos. Mas tenha em mente que tudo isso é uma sombra, uma fichinha, muito pouco diante do que era a geração de Noé. A geração de Noé era muito pior. E no meio dessa geração terrível, de pessoas completamente opostas a Deus, em que o pecado, ele extrapolou todos os limites do Senhor, ele lança um juízo sobre o mundo e ele diz que vai destruir a criação. Olhe para o Deus que, como vimos no capítulo 1, viu a criação e disse, é bom. Deus se alegrou com as obras das suas mãos. Ele viu a criação e ele se alegrou com isso. Agora, ele olha para a criação e ele se entristece com o que ele vê. Deus se alegrou, agora Deus se entristece, sim. É uma tristeza santa. É uma tristeza porque ele via a corrupção, o mal, o pecado. E ele não podia tolerar isso. E ele decide destruir. E no meio dessa geração inteira, ele encontra Noé. E ele escolhe Noé. E ele diz, esse é um homem justo. E Deus faz um pacto, uma aliança com Noé, de que a família dele, ele e os filhos dele seriam salvos. E o Senhor dá uma ordem a Noé, que demandava daquele homem uma ação em fé, pura fé. Noé, vai chover, vai alagar tudo, e a terra vai se acabar, e você vai construir uma arca. E Deus dá as medidas, e ele vai construindo, os anos vão passando, e ele vai pregando para aquele povo. Era difícil de crer, porque nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido. Todas as noites na madrugada, um orvalho descia, e esse orvalho, ele regava a terra. A agricultura e tudo, mas era regado por esse orvalho. Não havia chuva. E quando ele, imagino, ele falava de chuva, falava de alagamento, falava de... Só dizia, você é um velho louco. E por 120 anos, Noé prega. 120 anos. Você diga assim, mas é tempo demais, isso é história da carochinha. É interessante o de saudosa memória, falecido presbítero Adalto Lourenço, num dos seus livros, ele faz um estudo muito interessante. E ele mostra, para ele o dilúvio foi uma virada de chave na criação. Até o dilúvio, se você observar a contação de anos e o tempo que as pessoas viviam era lá em cima. Elas viviam para lá de centenas de anos. Quando o dilúvio vem, você tem o ápice da idade até o dilúvio. Quando o dilúvio vem, então a idade vai fazendo isso. Ela vai caindo. E o Adalto Lourenço tem a tese de que o dilúvio ele mudou a criação estruturalmente. Ele mudou a criação
ela não é, em absoluto, aquilo que ela era antes do dilúvio. Que os cadáveres de pessoas e animais que ficaram depois do dilúvio produziram enfermidades. E isso fez com que os seres humanos tivessem a sua idade diminuída. Faz muito sentido, não faz? Bom, isso é uma tese, mas faz sentido. E eu acho que isso tem muito a ver. Nesse momento, Deus escolhe Noé. Deus chama esse homem, ele é obediente. Ele prega incessantemente. Ele confia no Senhor. Ainda que não chova uma gota, ele continua confiando no Senhor. E passa 1 ano, 2, passam 100 anos, 110 anos, 119 anos. E quando chega 120 anos, chove. E não só chove, a terra se abre e as fontes da terra jorram. E a terra é completamente mudada, é completamente transformada. E Noé passa mais de 1 ano dentro daquela arca com seus filhos e as esposas dos seus filhos e com animais, até que finalmente ele solta uma pombinha e ela volta com um galho e terra, até que depois se solta e não volta mais. Então está baixando até em algum lugar, até que nas colinas no norte da Turquia ele se engancha pelo Monte Ararat e dali eles descem, botam os pés em terra firme e eles são os únicos habitantes da terra. Agora vamos começar tudo diferente. Vamos fazer agora, sabe, uma descendência que seja santa para o Senhor. Vamos ter filhos e netos que espelhem a glória de Deus e sejam a sua imagem e semelhança. Vamos adorar a Deus e vamos nos alegrar nele e vamos manter os nossos sentidos e emoções submissos ao Senhor. Eu, Noé, serei o exemplo de paternidade para vocês. Eu serei o exemplo de paternidade para os meus netos. Eu vou ser aquele homem que vai dar o testemunho do que Deus disse. Eu vou falar da minha fé, vou falar da confiança no Senhor, vou falar que o Senhor não falha. Em 120 anos eu confiei nele e ele não falhou, me sustentou. E finalmente as promessas do Senhor se cumprem. Eu tenho experiência disso e eu vou dizer. Nada disso aconteceu, irmãos. Nada disso aconteceu. Noé botou o pé no chão e olha o texto. Verso 20 do capítulo 9 de Gênesis. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, ao invés de Noé dar um exemplo de piedade, de equilíbrio e de ajustes, Noé dá a seus filhos o exemplo de embriaguez. E o que é embriaguez se não desequilíbrio pleno? Quando chamamos alguém de ébrio, nós estamos dizendo que esse homem não tem controle de suas emoções, da maneira como anda ou como fala.
ele não está no domínio das suas atitudes, e ele se torna ridículo, ele se torna uma pilhéria, ele se torna uma piada. É isso que Noé faz. Um homem com uma experiência tão profunda e tão gigantesca com Deus, ele seria conduzido pelas suas próprias atitudes, a vergonha e a ver o seu filho pecando e sendo conduzido a uma maldição. A gente poderia falar muito sobre o que Cã fez, porque talvez algumas pessoas digam, mas era para tudo isso? Há muitas questões aqui envolvidas que não dá para a gente entrar. Mas alguns vão dizer, ele fez piada do pai e o desonrou até o extremo. Alguns vão dizer, ele abusou do próprio pai. Veja, e vindo de uma geração como a geração de Noé, isso não era impossível. Isso não era impossível. Era o que eles haviam visto naquela geração corrupta que havia sido destruída por Deus. E não era impossível. Eu não me filio a essa ideia, mas não a acho tão estapafúrdia assim. Por causa do tempo e por causa dos exemplos que aquela geração tinha. Mas nós estamos falando de uma nova oportunidade. Nós estamos falando de um novo tempo. Nós estamos falando do pacto de Deus com a família, do pacto de Deus com o pai e com seus filhos. Irmãos, qual a verdade bíblica que deveria abalar a maneira como nós temos praticado a nossa paternidade? Em 2010 eu já era pastor e eu estava lá em Curitiba na reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a reunião magna da nossa igreja. Nós a fazemos de 4 em 4 anos. Junta um monte de gente. E a gente discute quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Também discutimos outras coisas importantes. Nem tudo é sobre anjos na cabeça de um alfinete, né, pastor? E me lembro numa noite fria, ventava, estava de rasgar a carne. Tinha um pastor idoso atrás de mim, magrinho, e ele com as mãos compridas, com a luva, um gorro na cabeça, ele mexia assim nas mãos no frio, um vento cortante, e a gente estava numa fila para comer fígado de galinha. Eu não tenho problema nenhum com fígado de galinha, mas eu queria comer uma coisinha mais gostosa. E eu virei para aquele pastor atrás de mim e disse, pastor, amém, o negócio aqui está difícil, não está? Tá, meu filho, está muito difícil, meus ossos estão quase rachando. Eu disse, olha, eu descobri que aqui acima, na outra rua, dobrando ali a esquina, tem uma soparia. Vamos tomar uma sopa? O senhor quer ir comigo? Ele disse, quero. Eu não conhecia esse pastor, eu havia conhecido naquela semana, nós estávamos trabalhando na mesma comissão, mas não havíamos trocado 2 dedos de prosa. Subimos aquela soparia, pedi o meu caldo, ele pediu o dele, e aí ele começa uma conversa. Ele puxa o celular e ele diz, ô pastor, essas são as minhas filhas, essa é a fulana e essa é a cicrana. A filha mais nova dele estava na cadeira de rodas, com uma enfermidade chamada miastenia graves. E essa enfermidade fazia com que ela perdesse completamente a mobilidade, a capacidade. Ela não conseguia controlar nem a cabeça em pé, a cabeça pendia. Graças a Deus ela se levantou da cadeira de rodas, hoje casada, vivendo uma vida pela graça de Deus. O Senhor foi muito bondoso, esteve à beira da morte inúmeras vezes, na UTI com traqueostomia inúmeras vezes. Hoje tem servido ao Senhor e graças a Deus está muito bem. E ele me mostra a foto daquelas meninas, ele mostra a foto de sua esposa e ele diz, essa é a minha amada. Ele fala assim mesmo. Ele é bem, sabe, aquele pastor que dá vontade de você levar para casa embrulhado de presente para botar em cima da estante.
E aí ele pergunta sobre a minha família. Ele diz: e a sua família, pastor? Eu disse: pastor, eu também tenho 2 filhas. O doutor Zé Ricardo estava dizendo: pastor, o senhor já tem 5. Quando ele conhecia, o senhor tinha 2. Eu disse: pastor, talvez da próxima vez, agora eu lhe digo, eu tenha 20. E aí ele pergunta, eu mostro no celular, elas eram pequenas, essa é a Isabela, essa é a Letícia, e a senhora, sua esposa? Eu disse: essa aqui é a Paula. Irmã Paula. A irmã Paula faz o quê? Eu disse: a irmã Paula, pastor, ela trabalha no Banco do Brasil, ela é gerente do banco, coitada. É bancária. Uma das profissões mais estressantes da face da terra. Só pede para bandido com a bola na perna quebrando pedra. Algum bancário aqui se identificou? Ao final do culto, vem aqui à frente para orarmos por você. E eu digo isso e ele faz outra pergunta. Ele diz assim: e as suas filhas ficam com quem? Elas ficam com a babá, que é uma irmã, uma moça crente, que está conosco já há um bom tempo. Pastor, eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Quanto o senhor paga de salário para sua babá? Aí eu digo: que essa conversa vai parar, né? Esse velho está querendo saber muita coisa, eu já estava ficando com raiva dele. E aí ele diz: diga, eu pago tanto, mas tem os reflexos aqui, porque assim na carteira dela, ó, cara justo, né? Aí ele diz: pastor, o salário que o senhor paga para ela é o quanto as suas filhas valem para o senhor. A sopa saiu pelo nariz, quente, fervendo. Eu digo: como? O quanto o senhor paga para essa babá cuidar dos tesouros mais preciosos que Deus lhe deu, é o quanto o senhor valoriza esses preciosos tesouros que Deus lhe deu. Maldita sopa. Saiu cara. Eu não dormi aquela noite e eu fiquei pensando: tem alguma coisa muito errada, ou nele ou em mim. Alguma coisa está muito errada. Eu comecei a pensar e comecei a orar. E eu comecei a descobrir algumas coisas. Eu não era o líder espiritual que eu precisava ser da minha casa. E aí outras coisas vieram mais. Eu não era o pai que eu deveria ser, nem o marido que eu deveria ser. E eu precisava fazer uma caminhada diferente daquela que eu fizera até então. Comecei a ler, comecei a ouvir sermões. E eu fui levado então a me deparar com o meu próprio pecado. Eu não conduzia a minha família diariamente à busca do Senhor, nem em oração, nem em leitura da palavra. Eu não dava à minha esposa a possibilidade de ela ter a escolha de ficar com as filhas, porque na minha cabeça e na dela não tinha opção, ela tinha que estar fora de casa trabalhando. E eu nunca havia perguntado a ela: querida, é isso que você quer fazer? Vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que é melhor. Nós nunca havíamos feito isso. Nunca. O que é que o Senhor quer de nós na nossa paternidade? Nunca tínhamos feito isso. E então, chegando em casa, nós começamos a conversar e eu disse para ela aquelas coisas. Ela disse: mas que pastor ousado. Digo: mas ele disse algumas coisas que eu acho que nós precisamos refletir. Irmãos, a verdade é que se alguém como eu fosse membro de uma igreja, naquela época dos puritanos, se eu fosse ovelha de John Owen, imagina. Se eu fosse ovelha de Richard Baxter, se eu fosse ovelha de Thomas, me diz o sobrenome dele, Slobos, esse mesmo.
se eu fosse ovelha de um desses grandes homens da história, da igreja, aqueles grandes pregadores, e eles descobrissem que eu não pastoreava minha família e supria minha família como eu deveria, eu seria disciplinado e afastado da Santa Ceia. Eu digo, a responsabilidade se abateu sobre mim e lendo, buscando, desejando mais, eu fui observar e perceber, em meio a arrependimento e pedidos de perdão ao Senhor, eu deveria reformular completamente a minha paternidade. Primeiro, nós havíamos decidido parar de ter filhos. E nós conversamos, e passamos um bom tempo conversando. Eu estava com a autorização para fazer a vasectomia assinada, e eu e minha esposa decidimos colocar na gaveta. Não fiz. Passamos um ano e a minha esposa olha para mim e diz assim: querido, depois de pensar e orar, eu descobri que não há nenhum motivo piedoso para nós não termos mais filhos. Digo, é? Não é. Bom, estamos nós aqui, 5 filhos, 3 filhos a mais depois. É aí, pastor, quem paga a conta sou eu. E nisso nós fomos caminhando mais. Veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E a minha esposa olha para mim e eu digo a ela: querida, qual é a nossa opção? Ela olha para mim e diz: a única opção é nós obedecermos a Deus. E a minha única opção como mulher é focar no ministério que Ele me deu como mãe de filhos. Eu vou sair do banco. Digo: ei, vai devagar. O santo é de barro. E vai quebrar a banca. Não dá nada. Não, não tem. E ela tem uma máxima: obediência tardia é desobediência. Tá bom. Ela entra de licença do banco, não recebe mais salário. Eu olho para ela e digo assim: querida, nesse negócio de ficar mais pobre, a gente é bom, né? A gente cumpre direitinho. E na medida que ela deixa o banco, a gente tem mais filhos. Despesas aumentam, as rendas ou recursos caem. Matemática é essa. Como é que a conta fecha? A matemática de Deus é bem diferente da nossa, sabia? E Deus supre completamente. Hoje eu não tenho só 5 filhos em casa. Eu tenho uma filha de um pastor morando conosco desde janeiro. E vai continuar morando conosco o ano que vem inteiro. E está chegando outra filha de outro pastor, agora de Rondônia, para morar com a gente em janeiro também. Então 5 filhos vão virar 7 filhos. E nunca faltou pão, nunca faltou feijão, nem arroz, nem carne, nem o que vestir. E eu digo mais: Deus nos dá muito mais do que a gente precisa. Muito mais do que a gente precisa. E sabe aquele negócio? A gente experimenta o melhor da terra. O melhor da terra. O que eu quero dizer com isso e por que eu contei essa história? Você acha que foi fácil obedecer? Medo, ansiedade, preocupação. Afinal de contas, a responsabilidade é de quem? É nossa, né? Não, não é não. É de Deus. Aí é que está. A nossa responsabilidade, sabe qual é? Simplesmente obedecermos e termos coragem de obedecermos, e mais coragem de obedecermos, e termos coragem de fazer o que for necessário para obedecermos. Sabe como foi que as coisas aconteceram? Eu sou formado em Direito, eu tinha parado de advogar e estava só pastoreando. Eu pastoreava uma igreja pequena, pastor, que estava me devendo 6 meses de salário. E minha mulher estava saindo do banco. Bênção, né?
E aí eu digo para minha esposa assim, não, você vai sair e eu vou pedir ao conselho da igreja a liberdade de pelo menos segunda, terça e quarta-feira eu advogar. Esses foram 2 anos assim. Os 2 anos em que eu advoguei segunda, terça e quarta-feira foram os anos que eu ganhei mais do que eu nunca havia ganhado na minha vida quando eu estava só advogando e advogando em tempo integral. Deus supriu de uma forma que era inimaginável a gente conseguir guardar recursos para mais 2 anos. E aí eu digo, agora eu vou deixar porque a gente guardou recurso. E eu vou deixar e vamos esperar ver o que Deus vai fazer. Hoje eu consigo pastorear em tempo integral, não advogo mais, tenho mais filhos e Deus supriu ainda melhor do que quando eu advogava. Não é fácil, mas é a única maneira. É confiarmos e fazermos o que o Senhor determina para nós. A questão, irmãos, é que todos nós, de alguma maneira, fomos ou somos ignorantes, como eu fui até 2010. Sabe por quê? Porque, de alguma maneira, a igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando especificamente desta igreja, mas eu estou falando da instituição igreja, e igreja brasileira especificamente, ela não fala sobre isso. A igreja brasileira, ela está mais preocupada em ter as coisas do que ser aquilo que Deus quer que ela seja. A igreja brasileira está muito mais preocupada em ter aplauso das pessoas do que ser conhecida no céu. E nós, durante muito tempo, fomos ensinados que não tem problema nenhum se nós vivermos do mesmo jeito que aquela geração de Noé vivia. Não tem problema nenhum se não houver diferença nenhuma na maneira como nós criamos os nossos filhos e como as nossas famílias são estruturadas e como os ímpios criam os filhos deles e as famílias deles são estruturadas. Nós damos a mesma educação, colocamos na mão deles os mesmos livros para eles lerem, eles compram as roupas e vestem as mesmas roupas que os ímpios vestem. Eles são educados pelos mesmos ímpios professores. Nós os conduzimos ao mesmo estilo de vida. Queremos que eles estudem nas mesmas universidades, que eles ocupem os mesmos lugares, nos mesmos empregos, que eles apliquem o seu tempo e os recursos que Deus lhes dá da mesma forma. O que há de diferente entre nós e os ímpios? Um sonoro nada. Nada. Às vezes o que há é só uma tradição de virmos à igreja no domingo, enquanto eles vão à praia. Mas talvez a gente ainda fique no domingo, dentro da igreja, e veja eles passando com a cerveja gelada para a praia, e a gente ainda pense no coração, gelada. Os mais velhos entenderam, né? Talvez a gente precise, talvez não, certamente nós precisamos rever tudo isso. Quando o Senhor chamou Noé e os seus filhos e estabeleceu um projeto de vida para ele, era um projeto de vida completamente novo, numa terra completamente nova e diferente daquela em que ele havia vivido antes. O Senhor havia estabelecido um pacto com ele e ele tinha a oportunidade de fazer tudo diferente. Irmãos, quando Cristo nos chamou, a mim e a você, Ele nos colocou na expectativa de um novo céu e de uma nova terra. E nós já vivemos sob um pacto, sob uma aliança. E Ele exige que nós sejamos diferentes de todos os demais. Que as nossas esposas vivam diferente de todas as demais mulheres. Que os nossos filhos tenham expectativas diferentes dos filhos dos outros. E que a nossa família seja completamente distinta das demais famílias. Mas dentro da casa de Noé, tinha um filho praticando as mesmas desonrarias que os filhos dos ímpios outrora haviam praticado. Tragédia. E isso vai se repetir
vai acontecer com Davi também. Que dia dantesco, terrível, aquele dia em que Absalão entra em Jerusalém. E Davi sai pelas portas dos fundos. E Absalão pega as mulheres de Davi, coloca-as no terraço mais alto da cidadela e as violenta em praça pública. Que dia terrível foi aquele. Nós vivemos embaixo do sol e nós não somos diferentes de Noé, nem de Davi. E os nossos filhos não são diferentes dos filhos de Noé. E não são diferentes dos filhos de Davi. Mas nós temos a oportunidade, irmãos, e vou ousar dizer isso, de sermos mais santos do que Noé. E não cairmos nos erros de Davi. Nós precisamos olhar para estes homens de Deus que sim, encontraram redenção no meio disso tudo. Em meio às suas falhas, e talvez você esteja aí elencando tantas falhas como pai e marido que você cometeu, e você esteja buscando redenção. É exatamente disso que a gente está tratando, redimindo a nossa paternidade. E é em Cristo que nós redimimos a nossa paternidade. Não tem nada que possamos fazer que nos redima a nós mesmos. É simplesmente nós reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos que até aqui nós não fomos aquilo que deveríamos ser. E sabe, depois disso tudo que eu contei a vocês, dessa experiência toda, eu continuo sendo um miserável pecador e não sou aquilo que eu deveria ser para com os meus filhos. Não sou aquilo que eu deveria ser na direção da minha esposa, nem para a minha igreja, nem para os meus amigos, muito menos para o Senhor. Mas Cristo é tudo aquilo que eu não consigo ser. E eu continuo olhando para Ele, correndo para Ele e desejando ser como Ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, muitos homens vivem com arrependimento de oportunidades perdidas, porque nunca souberam do que se tratava verdadeiramente a paternidade. Mas nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Talvez você já seja avô e não tenha condições de voltar àquele tempo em que seus filhos engatinhavam, mas você pode ser para os seus filhos um avô que aponte para Cristo e para a redenção dele, um avô que os outros filhos aí fora e netos aí fora não terão. Você pode ser um homem como Salomão, no alto de sua experiência, repleto de arrependimento, e diz palavras de sabedoria para uma geração que vem depois dele, dizendo: ouça a voz do Correlete, a voz do pregador, ouça a voz, porque as suas sentenças são pregadas no nosso coração. Você pode ser como esse homem. Irmãos, nós temos um chamado para ser pai. E dentro desse aspecto de que fomos feitos para sermos imagem e semelhança de Deus. Que grande privilégio nós refletirmos ao Senhor como pais. Talvez alguns aqui não sejam pais ainda. Talvez alguns aqui ainda não tenham experimentado ter filhos. Dizem os avós que neto é melhor que filho. Isso é verdade. Vocês aí que são avós, isso é verdade, Oreb? É nada, a cara dele. Eu vi um vídeo dele outro dia, ele falando com a netinha, chorando. Um cara que fala assim: ei, por quê? Que assim é desse jeito, por que tal? Aí quando o neto chega, ele: meu filho, que coisa mais gostosa de vovô. É desse jeito. Desse jeito. Mas você vai ter experiência, se o Senhor Deus quiser, de ter filho. Coisa extraordinária é a gente sair com um pequeno nos braços e ver aquela figurinha com as perninhas frágeis e você trocar uma primeira fralda cheia de mecônio.
mecônio, era aquelas fezes que ainda é o resto, né, do líquido amniótico que veio. Não cheiro de nada, um cheiro meio azedo. E depois que passam os anos em que eles já cresceram e não acordam de madrugada, dá saudade até das madrugadas acordadas. Dá saudade deles chorarem, dá saudade de balançar até arrotar. A paternidade é algo maravilhoso. E Deus nos dá o privilégio de refletirmos a nossa paternidade naquilo, os filhos que eles nos dão, de refletirmos a paternidade dele mesmo, do Senhor. Mas sabe, alguns pais costumam chegar para aconselhamento bíblico e com filhos que estão enfrentando situações, dificuldades, e eles dizem assim: aonde eu errei? Normalmente a minha conversa começa dizendo: vamos falar sobre isso agora não, porque se a gente for começar por onde a gente errou, a gente vai terminar com a cara no chão, lamentando, abraçado, chorando e rasgando a roupa. Porque se não for a graça do Senhor, nós estamos perdidos. Como nós erramos como pais. Mas o Senhor é gracioso para, em meio aos nossos erros, nos conduzir ao crescimento, conduzir os nossos filhos a Cristo. E como é bom até os momentos de disciplina, porque o Senhor nos humilha e nós vemos nos nossos filhos os nossos próprios pecados, e o nosso coração é tratado, e o nosso coração é transformado no meio disso tudo. Irmãos, é um privilégio incrível que muitos homens simplesmente jogam fora. Espelhar o papel de Deus Pai para com seus filhos. Isso é um alto chamado que Deus concedeu aos pais e que precisa ser abraçado com todo vigor, com todo ânimo. E esse chamado, ele vai contra o nosso tempo, contra a cultura dos nossos dias. Nós vivemos a cultura, ainda que silenciosa, do não ter filhos. Tenha pets, não tenha filhos. Alguém aqui é pai de pet? Seja homem. Ó, de pai de pet, rapaz. Seja homem. A gente não é pai de pet. Mas nós vivemos a cultura do filho único ou do não ter filhos. A cultura do ter filhos tardiamente, do atrasá-los o máximo possível. Vocês sabem que eu tenho sido muito mal falado por causa dessa minha pregação. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o seu modelo de família é um modelo perigoso. O que eu estou fazendo? O senhor tem muitos filhos. E os jovens estão querendo imitar o senhor. Pastor, o seu modelo é um modelo perigoso. Eles estão indo para a lua de mel e a mulher está voltando grávida. E a vontade de dizer: faça uma denúncia sobre esse grave pecado e iremos tratá-lo no conselho da igreja e excluí-lo do hall de membros. Irmãos, isso é verdade, eu não estou contando uma piada não. O Senhor não ensina o planejamento familiar. Claro que eu ensino planejamento familiar. E o planejamento é: tenha tantos filhos quantos Deus quiser te dar. Isso é um planejamento. Queridos, o nascimento de uma criança é um milagre. O nascimento de uma criança é contra todas as possibilidades naturais. O caminho que um espermatozoide tem que fazer para se encontrar com um óvulo, fecundá-lo, para que esse óvulo desça pelas trompas de Falópio, chegue até o útero e nide na parede do útero. E depois disso, se mantenha ali formando o saco gestacional. E essa criança, ela seja formada a cada etapa daqueles 9 meses, com toda a sua perfeição.
ela nasça. E ela passe aqueles primeiros dias de vida num mundo cheio de vírus e bactérias e de tantas coisas. E é um dos seres que nasce com mais dependência, completa dependência em toda a criação. E ele precisa arrotar para não engasgar. Não pode dormir de bruços porque pode sufocar. A cabecinha tem que segurar porque é molinha, pode machucar. A muleirinha ainda está aberta, cuidado, cuidado. Chegar ao primeiro ano de vida é um milagre. É um milagre. Chegar até os 18 anos, nesse mundo doido, e não ter virado cachorro, gato ou papagaio. Porque nós estamos nessa época, né, gente? Vocês já viram gente virar cachorro? E gente virar gato? Tem um monte de gente aí dizendo que é cachorro, que é gato, e não ouse dizer que ele não é não, Não ouse dizer. E chegar aos 18 anos como um ser humano minimamente saudável mentalmente é um milagre. É um milagre. E conhecer a Cristo, aí é o milagre dos milagres. Nós não temos condições de controlar nenhuma dessas fases. Tudo é um milagre do Senhor. Mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. E eu quero caminhar pensando em 4 maneiras em que você pode caminhar numa paternidade redimida. E que será uma luta. Se você estabelecer como algo que você quer fazer, vai vir uma legião de demônios para impedir que você faça. Vai vir gente para impedir que você faça. A sua preguiça vai se personificar e vai querer impedir que você faça. Ore com seus filhos. É a primeira das disciplinas que eu quero estimular você a praticar, se você quiser ter uma paternidade redimida. Ore por eles. Ore colocando suas vidas diante do Senhor. Ore pedindo que o Espírito Santo alcance os seus corações. Eu não estou falando orar por eles, eu estou falando orar com eles. Se ajoelhe com eles. E na oração fale dos seus próprios pecados e dos pecados do seu filho. E apresente-os diante do Senhor como Jó fazia. Jó ia diante do Senhor e ele sacrificava em favor dos seus filhos. E ele dizia: Senhor, quem sabe eles tenham pecado e eu quero sacrificar em favor deles. Ele cercava com a doce paternidade seus filhos para que eles não se perdessem. Irmãos, essa é uma das maneiras mais íntimas de nós nos sintonizarmos ao coração de uma criança. Orarmos. Eu tenho uma das minhas filhas, a menor, todos os dias ela chega para mim e diz: papai, ora comigo. E eu vou orar com ela. E ela faz alguns pedidos. Ora para eu dormir rápido. Ora para que eu tenha sonhos perfeitos. Ora para que eu não perca a hora de ir para o balé. Ora, papai, para eu não ter vergonha. Esses são os dramas dela. E aí eu pego ela no colo enquanto eu ainda posso. Porque um dia vai chegar um marginal. A risada de vocês me feriu profundamente. Me feriu de novo. E o marginal vai tomá-la nos braços. E ela não vai querer mais vir nos meus braços. Ela estará nos braços de um marginal. Que Deus o redima. Que Deus o redima. Mas enquanto eu posso, eu a tomo nos braços. E a minha oração por ela é assim: Senhor Deus, o Senhor conhece Clarissa. Peço que o Senhor sonde o seu coração, aqui pelos caminhos do Senhor.
Faz com que ela avalie o seu dia e ela mesma coloque diante do Senhor tudo aquilo que ela viveu, as desobediências que ela teve, que ela se arrependa de todo o mal que tenha feito contra o Senhor. Mas oro, Senhor, que nessa noite ela durma mil vezes muito rápido. Que ela tenha sonhos perfeitos e sonhe com o papai. Que ela acorde amanhã bem disposta, animada e feliz, e não perca a hora do balé. E que lá no balé ela não tenha vergonha de nada, ela dê saltos como o cisne no Lago dos Cisnes. E seja um dia muito alegre na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando eu abro os olhos, ela está com um sorriso desse tamanho. Ela me beija, ela diz: papai, eu te amo tanto. Aí eu disse: mas eu te amo muito mais. Eu disse: não, papai, eu te amo mais. Aí eu digo: eu vou fazer de conta, eu acredito. Aí ela sai chateada. Eu oro com as mais velhas e quando eu vou orar com elas eu digo, eu já expliquei isso para elas, eu digo: enquanto nós estamos acordados, nós temos e devemos ter domínio do que pensamos, devemos ter domínio do que permitimos que entre nos nossos ouvidos, daquilo que aflore no nosso coração, e nós precisamos ter domínio dessas coisas, os nossos desejos pecaminosos, e submetê-los ao Senhor. Mas quando nós dormimos, é o guarda de Israel que vigia, irmãos. Quando a gente dorme, a gente está à mercê. A gente não controla nada. Os pensamentos pululam em sonhos que podem conduzir ao pecado, em desejos que afloram no coração, de palavras que foram ditas, que ficaram ali guardadas numa gavetinha e que de repente se abre e que pode conduzir a um caminho estranho. E a minha oração toda vez por elas é: guarda, Senhor, as minhas filhas no sono delas. Eu oro com elas assim, para que os sonhos dela sejam sonhos santos, que reflitam um desejo santo para a glória do Senhor. Nós precisamos orar pelos nossos filhos e eles vão se sentir amados, protegidos por nós, mas no final das contas saberão que nós os entregamos ao Senhor, porque de fato só Ele pode proteger, só Ele pode guardar, só Ele pode dirigir. Uma segunda coisa: leia a Bíblia com o seu filho. Leia a Bíblia com o seu filho, pausadamente. Uma prática excelente, sabe qual é? Nunca vá à mesa para as refeições sem uma Bíblia. E é algo que nós estamos procurando adotar em casa agora. Cada um traga a sua Bíblia também. E nós vamos abrir um texto pequeno e vamos ler juntos. E vamos refletir nesse texto por 2 minutinhos. A comida não dá tempo de esfriar. É melhor dar tempo da fome apertar. E a gente come até com mais gosto. Leia a Bíblia com eles. Leia a Bíblia antes de dormir. Mas não leia só a Bíblia. A Bíblia é o principal. E se você não fizer mais nada, leia só a Bíblia e ela será suficiente. Mas você também pode ler livros que conduzirão a imaginação deles às páginas da Bíblia, se você tiver a capacidade de fazer a conexão com as Escrituras. A gente tem lá na nossa igreja uma comunidade homeschooler. Eu sou pai homeschooler e sou tutor de educação clássica com os adolescentes da igreja. E hoje mesmo nós estávamos fazendo a avaliação deles. E nós lemos vários livros durante o ano. E na avaliação dos livros, em toda avaliação, nós precisamos chegar aos pilares da fé bíblica: criação, queda, redenção
de consumação. Em todo livro que eles leem, eu peço que eles me apontem aonde está a criação estampada, aonde nós podemos ver os aspectos da queda, aonde nós temos esperança de redenção, aonde nós podemos enxergar a esperança de consumação. Isso é extraordinário. Todos os meus filhos, quando estavam pequenininhos, antes de saberem ler, eu li as Crônicas de Nárnia para eles. E a imaginação deles fluiu. E eles imaginavam, e eles pensavam, e de repente eles faziam conexões quando nós líamos a Bíblia, e diziam, isso parece com alguma coisa, não é? Sim, parece. Depois a leitura vai ficando mais difícil. E eles vão para Tolkien e começam a discutir o Silmarillion comigo. E eu digo, bom, vou ter que ler esse livro chato. Papai, não diga essa heresia. Tolkien é um grande escritor. Eu digo, desculpa. Perdão. E nós vamos lendo e a imaginação vai avançando. E nós fazemos as críticas. Leia a Bíblia com seus filhos e qualquer outra coisa que você lê e ele lê, ele seja capaz, ainda que seja a bula de um remédio, a enxergar as páginas da Bíblia ali. Nós precisamos dessa capacidade. Outra coisa, ainda que você tenha uma voz de uma taquara rachada. Terceira coisa, cante com seus filhos. Ainda que você cante terrivelmente, ainda que quando você cante os seus males não sejam espantados, mas eles sejam atraídos, cante com seus filhos. Você, ao cantar com ele, faça barulho, fale da adoração ao Senhor, fale dos atributos dele, explique para ele o que é um louvor, o que é uma adoração, o que é um salmo, o que é um cântico, o que é um hino. Bom, você não sabe? Eu também não vou te explicar agora, não é o meu objetivo. Vai pesquisar a hora. Cante, louve ao Senhor, estimule-os a fazerem suas próprias músicas. Compre um carrom. Cadê ele? Ali. Bote em casa. Compre um ukulele e deixe ele fazer barulho. Compre um teclado, um piano acústico. Deixa ele tocar. E deixa ele louvar o Senhor. Deixa ele adorar o Senhor. A música, irmãos, é uma ferramenta poderosa. E quando nós compartilhamos uma música que fala de Deus, dos atributos dele, das obras dele, da bondade dele, do amor dele, o nosso coração se enche de júbilo. E tem uma coisa, através da música, as mensagens são gravadas na alma e nunca mais serão esquecidas. Você se lembra de alguma música da sua infância? Se lembra? Da letra? Veja, hoje eu sou incapaz de decorar uma música nova. Se não tiver a letra, eu não canto. Eu não consigo decorar. A mente ficou preguiçosa, ficou dependente. Mas as músicas da minha infância e da minha adolescência, elas estão todas aqui. Eu não me esqueço de nenhuma. Você já visitou uma pessoa com Alzheimer? E ela não se lembra de você. Ela não sabe nem aonde ela está. Mas você começa a cantar um hino. E ela é capaz de cantar aquele hino todo sozinha. A mãe de um pastor amigo lá em Recife, ela faleceu já. E ela viveu bem, viveu mais de 90 anos com Alzheimer. Ela não o conhecia mais quando ele a visitava. Ela não sabia quem ele era. Mas ela foi uma musicista, ela foi regente de coral e pianista na igreja. Ela não lembrava de ninguém, mas quando botavam ela sentadinha no piano da casa dela e abriam, os dedos um tanto quanto já rígidos dela dedilhavam os hinos no piano. Ela não esquecia. E ela cantava.
E uma das últimas lembranças que ele tem foi uma gravação que ele fez dela cantando um hino e tocando piano. Cante com seus filhos. Essas são memórias auditivas e afetivas que nunca mais vão sair do coração deles. Um pastor missionário da PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eu não vou dizer o nome dele porque ele serve num país de perseguição religiosa. Há alguns anos atrás ele foi preso num país muçulmano. Ele passou algumas semanas na prisão. E ele não saiu daquela cela por nada. As necessidades foram feitas ali. Um buraquinho se abria no fundo e um prato era colocado e ele comia. E desde o primeiro dia que ele entrou, até o último dia que ele saiu, ele não tinha Bíblia, ele não tinha nada. E a mente foi enfraquecendo naquele período, mas desde o primeiro dia ele começou a cantar um hino. Asas da alva. Se andar nas asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Conhece esse hino? Já ouviu? É uma versão em português de um hino americano. O grupo Prisma fez muito sucesso com essa música na década de 90 e muitos dos nossos corais cantam esse hino. Ele cantou esse hino o tempo todo. Enquanto ele estava acordado, ele cantava e terminava, e cantava e terminava, e cantava e terminava, e cantava e terminava, e cantava e terminava. E depois ele esteve na nossa igreja pregando nesse ano, e numa conversa ele dizia: pastor, aquilo foi que manteve a minha esperança viva. Se eu fosse aos extremos do mar, a mão do Senhor me guiaria. Enquanto eu cantava, eu era lembrado. E se eu estava naquela cela, algum propósito havia, a mão do Senhor estava me guiando naquele lugar, ainda que eu não enxergasse o motivo. No último dia, quando ele foi sair dali, um dos soldados chegou nele e, falando em árabe, perguntou o que era aquilo que ele cantava. Porque ele estava cantando em português. Que música tão linda é essa que você está cantando? Que todo dia a gente ouve, dia após dia a gente ouve, e ele já tinha decorado a melodia. E ele pôde pregar aquele salmo para aquele soldado. Ele não sabe o resultado disso. A única coisa que a gente sabe é: a semente e a palavra de Deus foi lançada, e ela não volta vazia. E pregou, mas a música foi que atraiu. A música manteve o seu coração no Senhor. Cante com seus filhos. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, perdão, sirva com seus filhos. Primeiro, você mesmo se permita ser visto no serviço. Que serviço? Serviço cristão. Mas aonde o serviço cristão é praticado? Quando o serviço cristão é praticado? Em todo lugar e em todo o tempo. Se você estiver no trânsito, permita o seu filho ver você servindo no trânsito. Se você estiver numa fila, permita o seu filho ver você servindo nessa fila. Se você estiver na igreja, permita o seu filho ver você servindo na igreja. Os meus mais novos, uma das coisas que eles mais gostam de fazer é ir para a igreja comigo no meio da semana. Eles gostam de... Eu vou para os meus atendimentos, enquanto as pessoas não chegam, eles ficam ali na minha sala. Depois eles vão para a secretaria da igreja e ficam desenhando enquanto eu estou atendendo. E quando a pessoa sai, depois do aconselhamento bíblico, eles entram. E ficam por ali brincando até que chegue o outro, e aí eles saem de novo. Às vezes passa a tarde inteira assim. No período em que eles estão livres, eles pedem para ir para passar o dia todo. Diz: papai, leva a gente na McDonald's. E a gente vai na McDonald's.
e a gente compra a promoção de R$13. Só o que dá, gente. Só o que dá. Deixe ele lhe ver servindo em hospitalidade. Algo que nós perdemos. E que era uma marca da igreja. É uma marca da igreja verdadeira, da igreja primitiva. Partir o pão, casa em casa. Abra sua porta, entregue as chaves de casa. Veja os seus filhos, deixe os seus filhos lhe ver servindo a pessoas que vão sentar à sua mesa. Hoje mesmo eu e minha esposa viemos para cá e uma família com 5 filhos foi lá para casa. Eles vieram para a formatura do Palavra da Vida, que haverá amanhã de manhã na nossa igreja. A filha mais velha deles está morando conosco e eles vieram para a formatura dela, porque ela está se formando nessa turma do Palavra da Vida. E nós viemos para cá, mas eles estavam com a chave de casa e meus filhos todos ficaram em casa. E quando nós saímos, nós deixamos a número 2, porque a número 1 havia ido para a faculdade, fritando a carne de sol, organizando a mesa, deixando pronto para quando os hóspedes chegassem, eles serem servidos. Ela faz isso porque ela aprendeu com a mãe dela. Ela já viu a mãe servindo muitas vezes. Muitas vezes. Irmãos, quando servimos, nós crescemos. E quando os nossos filhos servem conosco, eles crescem juntamente conosco. Varra a igreja com eles, sirva a esposa e deixe eles lhe verem servindo a sua esposa. Sirva a eles e ensine-os a servirem-nos uns aos outros, com alegria e temor a Deus no coração. Oração, leitura da palavra, canto, serviço. Quando é que você vai começar a fazer essas coisas? Essas são atitudes de uma paternidade redimida. De uma paternidade completamente diferente. No mundo que está sob juízo, através de pessoas que vivem no mundo do juízo, mas guardados na aliança do Senhor. Noé se permitiu embriagar. Passou ridículo. Nós precisamos nos manter sóbrios. E nada deve nos embriagar aqui. E os nossos filhos, eles só verão bênção. Que Deus não permita jamais que nenhum dos nossos filhos seja como Cã. Experimente a maldição. Mas todos eles sejam como Sem e Jafé. Habitem uns nas tendas dos outros. E o Senhor seja louvado através de suas vidas. Amém. Deixa eu orar com vocês.